A Luciana, eu quero convidá-la aqui, chegue aqui à frente. Missionária Luciana, junto com seu esposo, o pastor Ray Miller, e os seus filhos, que eu vou lembrar da Natália, do Jonatas, e a do meio eu não lembro o nome. E a Vitória, poxa, como eu esqueci. A Vitória, eles estão trabalhando com a tribo Caigangue, e nós, como igreja, temos o privilégio, a oportunidade de estar, de alguma forma, cooperando com esse trabalho, quer seja com as nossas orações ou também ofertas. Então, hoje nós temos esse privilégio também de receber da palavra do Senhor através da instrumentalidade da irmã Luciana. Eu quero convidar você a estender suas mãos em direção a ela nesse momento e vamos clamar ao Senhor para que Deus continue a usando. Deus eterno, Deus soberano, nós queremos te agradecer pela vida da tua serva, irmã missionária Luciana, com a sua família, que tem se colocado ao seu dispor e tem sido canal de bênção do Senhor, ó Pai, em tantos lugares por onde tem passado, em meio à tribo indígena ali também, a Deus. Eu quero clamar ao Senhor nessa hora que, mais uma vez, o Senhor a esteja usando para a glória e louvor do seu nome, para a edificação da sua igreja, que ela, com a autoridade do Senhor, transmita a tua palavra, Deus amado, aos nossos corações. Nós oramos abençoando a vida dela e a tua igreja e a família dela também, ó Deus amado, o ministério que o Senhor tem confiado a eles, que a bênção do Senhor permaneça sobre eles agora e para sempre, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, porque eu sei que tudo que acontece na nossa vida vem dele, né? Até o desejo da gente louvar vem do Senhor. Eu gostaria de agradecer aos irmãos pelo esforço, pelo apoio ao nosso projeto. Eu creio que quando a gente está junto, a gente sabe que tem uma igreja orando por nós, nos apoiando. Quando a gente sente lá no campo aquela solidão, a gente lembra que tem irmãos que estão ali segurando as cordas. Muito obrigada, irmãos. Que Deus possa realmente continuar abençoando essa igreja e continuar dando esse coração missionário, que eu não sabia que a igreja foi plantada por missionários, né? Fiquei muito feliz. Glória a Deus por isso. Enquanto nós estávamos louvando, e o pastor colocou ali o cesto do Bom Samaritano, Projeto Samaritano, né? Na hora me veio à mente um episódio. Certa vez, numa igreja indígena, eles estavam levantando ofertas para que eles pudessem ajudar as famílias, ensinando também a igreja indígena a ofertar. E eles começaram a trazer, né? Eles trouxeram porco, eles trouxeram carne de gado, eles trouxeram mandioca, milho, um monte de coisa. Daqui a pouco veio um índio que estava um pouquinho alterado. Ele veio e deitou no chão, do lado do cesto onde estava colocando as coisas. E ele ficou ali. Aí a gente viu, né, a gente não quis, deixamos ele ali um pouco, né? Aí nós agradecemos, então, pelos aqueles alimentos que eles tinham trazido. E ele pegou e ele disse assim: eu não tinha nada para trazer, então eu estou dando eu. E às vezes a gente vem diante do Senhor e a gente fala: poxa, Deus, eu não tenho nada, né? Deus, eu queria tanto te dar tanta coisa. E o que Ele quer de nós é a nossa vida, é o nosso coração. Amém? Eu vou contar um pouquinho para os irmãos do nosso testemunho, para que os irmãos possam conhecer um pouquinho mais de nós. Então, eu e o Ray Miller, nós somos de Campinas, São Paulo. E eu nasci num lar que eles não conheciam a palavra de Deus, mas era um lar normal, né? Então, minha mãe cuidava das crianças, meu pai trabalhava, e até os meus 6 anos foi assim. Uma vida, para mim, estava tudo bem, não tinha nada de anormal na minha família. Quando eu estava com 6 anos, mais ou menos, eu comecei a presenciar os meus pais brigando. E aquilo começou... Eu ficava meio assim, estranhava, eu nunca tinha visto eles brigarem.
Aí, um certo dia, parou um caminhão em casa e meu pai começou a colocar as coisas dele naquele caminhão. E eu me lembro que eu falei, onde que você vai, pai? Ele disse, eu vou, mas eu vou voltar. Falou assim. Mas ele não voltou. E a partir daquele dia, a minha mãe começou a beber. E começou a beber, e eu chegava em casa, minha mãe bêbada, e coisa que ela nunca tinha feito na vida. E ela começou, e aí a nossa vida começou a ficar muito complicada, porque eu nunca tinha presenciado aquilo. E a minha mãe tinha tido a minha irmã, ela era um bebê, e eu me lembro que a minha mãe já nem cuidava dela, então eu que aprendi na garra e na coragem fazer mamadeira lá e dar para minha irmã. E teve um dia que a minha mãe nos acordou assim, eu acho que a gente dormia cedo, né? Eu acho que eram umas 8h30, 9 horas, a gente já estava dormindo, ela acordou a gente. E saiu o carrinho do bebê, eu e meu irmão. E em Campinas tem uma avenida que chama Francisco Glicério. E lá tem uma ponte, um viaduto, e embaixo passa o trem. Então ela passou por essa ponte com a gente e tinha uma praça, ela falou, fica sentado aí, que alguém vai vir aqui para pegar vocês. Imagina, né? 2 crianças, um bebê, e ela disse, fica aí, não sai daí, que alguém vai vir buscar vocês. Eu lembro que a gente nem perguntou nada um para o outro, porque eu não me lembro de ter conversado com meu irmão nada, a gente ficou sentado lá. E nisso, a minha mãe, então, saiu de lá, e ela chegou nesse viaduto, e ela tinha determinado que ela ia tirar a própria vida. E ela conta que quando ela debruçou assim, ela ouviu, bem longe, uma canção que falava, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Ela olhou e disse, como? Aí tinha uma portinha assim, uma luz acesa, uma portinha. E ela saiu dali, e ela desceu o viaduto e foi. Quando ela chegou, era um culto de quarta-feira. Tinha 5 irmãos lá, louvando ao Senhor e orando. E eu lembro que naquela noite eu conheci um povo que tinha um amor tão grande por nós, apesar de não nos conhecer. E a gente chegou lá e esse pessoal foi nos buscar ali na praça e levou a gente para comer e agradou meu irmão, agradou minha irmã e ficou ali. E a partir dali nós começamos a ver algo diferente. A gente viu um povo que se importava conosco sem nos conhecer. E foi assim, aos 11 anos eu entreguei minha vida a Jesus. Quando eu estava com mais ou menos 15 anos, eu frequentava o grupo de jovens, né? E o grupo de jovens era 18, 19, 20, 22. Eles começaram a orar, que queriam namorar. E começou a formar lá os casais, né? E eu comecei a ficar meio de fora, né? Porque eu era mais nova e eles começaram a namorar. Aí eu cheguei para o meu pastor e disse, pastor, quero namorar. Aí ele falou, claro, ora. Vai orar, que Deus vai preparar. Preparar, ele pensou daqui uns, né? Aí tá bom, orei. Aí um dia eu estava na escola, aí tinha um roqueiro, com a calça tudo rasgada assim, cabeludo, sentado assim na mureta. E eu passei, ele estava com o meu caderno na mão. Aí eu perguntei, o que você está fazendo com o meu caderno? Ah, é que o fulano é meu amigo da sua sala e ele falou para eu te entregar. Aí eu fiquei brava, peguei meu caderno assim, né? Ele falou, fica brava não, e me deu uma balinha. Ah, quando ele me deu a balinha, eu falei, Deus, é esse aí. Aí eu levei ele na igreja, imagina o meu pastor, imagina. Falei, pastor, Deus ouviu minha oração, eu trouxe meu namorado aqui. Ele olhou assim e disse, muito prazer, tal. E ficou assim, como que é seu nome? Daí ele falou, ele nem prestou atenção, né, que pastor geralmente guarda nome, né? Ele nem guardou, tão nervoso. E aí,
pastor começou em casa e orava. Não, mas é que não é assim, né? Não, pastor, eu quero, é meu namorado, Deus que me deu, e é ele mesmo. E a partir daí, o que parecia lindo, né? Que era eu tinha encontrado meu amor. Começou, então, para mim, uma luta muito grande. Porque eu queria ir para a igreja e ele não queria. Eu queria participar dos cultos na igreja e ele queria ir para o churrasco. Ele queria ir para outros lugares. Aí eu comecei a ir um dia na igreja, outro dia eu saía, outro dia eu ia assim, fui. Até que quando eu vi, eu estava colocando ele em primeiro lugar, no lugar de Deus. E quando chegou nesse ponto, eu falei, não, tem alguma coisa errada. E eu voltei para a igreja e comecei a buscar. Comecei a orar para que Deus alcançasse o coração dele. E quando eu tinha 18 anos, não siga isso. O meu pai faleceu e eu ia me casar no próximo ano, então eu já tinha comprado tudo e tal. E aí, naquele ano, meu pai faleceu. Aí eu disse que eu não queria mais, porque eu tinha um sonho que meu pai entrasse comigo na igreja e tal e tal. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar refúgio, ficava dentro do apartamento que era para a gente morar quando casássemos. Eu comecei a ficar lá, quando vi, eu já morando junto com o Rai, sem estar casada. Depois disso, ele começou a usar drogas e começou a demonstrar o que realmente estava dentro do coração dele. Quando a gente foi morar junto, casar, né? Ele falou, eu não vou mais na igreja, não. Eu vou abrir uma loja de produtos esotéricos, que é isso que eu gosto. E ele começou, e ele juntou, e na época eu tinha um conhecido que trabalhava com isso. Aí em Campinas ele abriu uma loja e começou a trabalhar com incenso, estátuas, essas coisas todas. E a minha vida virou um inferno. Aí que meu joelho teve que ficar no chão. E eu comecei a orar, e a minha igreja se levantou para orar por ele. E depois de um bom tempo de oração, porque, olha, se passou mais de 8 anos para ele aceitar Jesus. E eu lembro que nós tínhamos um pastor que ele tinha trabalhado no Alto Rio Içana com os índios Baniwa. Era o pastor da minha igreja. E era muito amigo do Ray Miller, sem falar de Bíblia. Tinha que ser amigo. Então, ele ia em casa, tomava café e saía. Um dia ele falou, Rai, você pode dirigir para mim que eu estou me sentindo, ele tinha Parkinson, né? Ele falou, estou me sentindo bem. Aí ele foi uma vez, daí foi outra vez. Então ele levava, o pastor sentava no último banco lá, que qualquer coisa ele saía para fora, então ele ficava bem lá no canto. E um dia a esposa do pastor estava dando testemunho e ela falou assim, fez um apelo quem gostaria de ajudar na evangelização dos índios. Aí ele saiu lá do fundo e veio. Quando eu vi ele passou assim por mim, eu estava sentada mais ou menos na segunda fila. Quando ele passou por mim, eu falei, glória a Deus. Aí já comecei a chorar, já comecei a dar glória a Deus. Fui lá, fui dar um abraço nele. Ele falou, o que foi? Eu falei, você aceitou Jesus? Ele, não tem nada de Jesus, eu quero ir lá ajudar os índios. Aí eu falei, puxa, não entendeu nada, né? Aí realmente chegou uma hora que eu tinha desistido já de falar de Jesus, sabe? Aí um outro missionário indígena, para você ver como que era para ser índio, né? Convidou ele para um almoço. Quando ele deu testemunho, fez o apelo, o que aconteceu com o Rai? Levantou e foi. Aí que eu fiz? Nem liguei. Eu falei, já sei que ele não está entendendo nada. Aí o pastor ficou falando assim, irmã, você que tem orado pela salvação do seu esposo, vem aqui à frente, vamos orar por ele. E não era meu. Eu pensava nunca, eu falei, não é, né? Aí, Luciana, aí eu fui. Aí, quando eu cheguei lá, ele realmente tinha entregado a vida a Jesus. E, a partir dali, eu me lembro que na outra semana, ele parou, a gente tinha um Fiat 147. Todo mundo tem que ter um, né? Eu tive o meu. Ele encheu aquele lá de tudo que tinha na loja, colocou tudo. Ele saiu, eu pensei que ele tinha saído para trabalhar, a gente começou a orar, né, porque ele aceitou Jesus, mas a gente achava que ele não tinha entendido, né, que ele tinha que abandonar aquilo, a gente começou a orar. Mas não passou, na outra semana, ele foi trabalhar e voltou com um carro cheio de coisas. Aí eu olhei e disse, o que aconteceu? Ele disse, eu vou quebrar tudo isso aqui, vou queimar. Aí eu falei, glória a Deus.
Aí ele começou a tirar as coisas e colocar lá no fundo de casa. Aí eu corri, liguei pro meu pastor, tem como o senhor vir aqui? Que o raio está queimando todas as coisas. Aí o pastor apareceu lá, bom dia, vim tomar um cafezinho. Daí falou, eu já sei que ela ligou, pastor. Aí ele falou, então vem aqui, o senhor vai me ajudar. E eu me lembro que o raio pegou assim, jogou o álcool e tacou o palito e não pegava fogo. Não pegava fogo naquele negócio. Aí o pastor falou para ele assim, eu posso fazer uma oração? É de coração, você toma... Sim, eu tenho certeza, tal. Aí não pegava fogo naquele negócio. Aí tá bom, aí ele pegou, juntou tudo num pano e deixou lá no fundo. Ele não conseguiu, parece mentira, mas é verdade, não pegou fogo. Aí o pastor falou, pode ser que está com umidade, não sei o que, falou para ele, né? Mas o pastor sabia o que era, e começou a orar por ele. Aí um dia, uns 3 dias mais ou menos, eu cheguei em casa, ele tinha queimado tudo e quebrado tudo já. Eu cheguei, não tinha mais nada, ele mesmo sozinho foi lá e queimou. Aí, a partir dali, ele começou, então, a buscar, então, viver só para Deus, porque ele não tinha mais nada, o que ele tinha de sustento era aquilo. E ele não conseguia emprego. Ele não conseguia nada, e um dia, ele estava na cidade, e ele estava novo convertido andando com a Bíblia, né? É ou não é? A gente também, né? Mas os novo convertidos andando com a Bíblia. Ele estava com a Bíblia, aí parou um homem e falou assim, o que está te faltando? Por que você está lendo esse livro? Ele falou, estou lendo o livro porque é a Bíblia, porque eu gosto. Ele falou, o que você quer que eu te dou? Casa, carro? O que você quer? Eu te dou para você não ficar com esse livro aí. Eu não quero que você leia esse livro. Aí meu esposo falou, não te conheço, o que é isso? Pensou que era um drogado, né? No outro dia, mesma coisa. Aí o cara pegou e falou para ele falou, você trabalha para mim. Aí ele falou, não trabalho para você, nem te conheço. Ele falou, sim, você trabalha para mim. Eu que te dou dinheiro, eu que te dou isso e tal e tal. E naquele momento ele entendeu que a vida dele ele tinha feito um elo com o inimigo. Muito embora ele estivesse buscando, ele fez aquela decisão de encontro com Cristo, ele ainda não tinha sido liberto. E a partir dali nós começamos a buscar de Deus que ele fosse liberto. E Deus sim o fez para a sua glória. E a partir dali, então, nossa família, então, nós deixamos a nossa casa. Aí ele já tinha começado a trabalhar, ele deixou o emprego e nós fomos, então, nos preparar para a obra missionária. E no ano de 2007, então, nós chegamos ao projeto Caigangue. Se a irmã puder, por favor, colocar o PowerPoint. O nosso projeto ele iniciou, então, em janeiro de 2007, ali na cidade de Nonoai. Quando nós chegamos ali no projeto, eles tinham um local que já tinha sido usado para cultos, mas não tinha mais, ninguém mais ia lá, os missionários tinham ido embora. Então, nós chegamos nessa primeira igreja, foi na aldeia da Bananeiras. E durante esses 8 anos que nós estivemos ali no Rio Grande do Sul, nós alcançamos 7 igrejas, 7 aldeias, e plantamos 2 igrejas e deixamos um ponto de pregação. Na aldeia Bananeiras é onde fica o cacique. Então, a gente chama que é a igreja de elite. Então, só vai lá os que têm uma vida assim mais, né? É a elite da aldeia. Aí o Benjamim é nós, né? Os normais. A Grápia é uma aldeia onde todo mundo fala a língua, ninguém fala o português. Então, eles não entendem nada do português. Quando você chega lá, eles correm para dentro da casa. Então, quem fazia esse trabalho era o nosso missionário, o Nelson. Quando nós saímos do Rio Grande do Sul, então nós deixamos ali, na aldeia Bananeiras, um índio chamado Nelson, que é um missionário nativo. Na aldeia do Poço, nós deixamos um outro irmão, Gumercindo. Em Serrinha, o Luiz Corrogo, que é um indígena também. E no Benjamim, o pastor Toco. A nossa ideia, quando nós saímos de lá, era nós buscarmos recursos para que eles pudessem fazer um seminário. Só que eles não queriam fazer um seminário
uma faculdade igual a nós, porque eles não se sentiam bem ali no meio dos não índios. Então, eles queriam alguma coisa deles. Então, nós fomos buscar então, essa parceria com o Conselho de Pastores e Líderes Indígenas, que o líder é o Henrique Terena, o índio Terena, né? E durante esse tempo, esses 8 anos, nós atendemos lá 573 crianças do 1º ao 5º ano. E evangelizamos praticamente dessas 7 aldeias, nós evangelizamos todas as casas. Todas as casas nós fomos. Os números, só lá no céu, né? Mas a nossa parte é pregar o evangelho. Pode passar. Hoje nós temos o desafio de ter o primeiro centro de formação missionária para indígenas. E nós estamos, no momento, pensando na cidade de Chapecó. Então, nós queremos que os nossos indígenas eles sejam passados pelo Concílio Indígena, de pastores indígenas, e filiados, então, não à nossa Convenção Batista Brasileira, porque não tem essa formação ainda, mas ao Complei. E temos também trabalhado para plantar uma igreja nativa nessa aldeia Condá, em Chapecó. Então, nós temos hoje grupos familiares, onde nós damos estudos bíblicos, e também nós temos assim visitado, oferecido ajuda, no intuito de ganhar a confiança do povo para que a gente possa, então, fazer o trabalho como nós fizemos no Rio Grande do Sul. Nós temos a meta de enviar 22 missionários indígenas, porque nós temos 43 aldeias caigangues que nós visitamos no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que elas querem missionários. Não teve, dessas aldeias que nós fomos, quando nós estávamos fazendo pesquisa para onde nós íamos trabalhar, todas elas disseram, não, nós queremos um missionário aqui. Então, nós temos esse alvo, gostaria que os irmãos orassem por isso. Pode passar. Se puder apagar um pouquinho a luz, acho que está muito claro. Aqui, nós temos algumas casas ali. Lá em cima é o mais comum que você vai encontrar na aldeia, que é a casa de madeira, né? Eles usam muito essa casa, porque como eles são seminômades, quando eles têm algum conflito na terra, ou quando casam, eles desmontam a casa e levam junto. Então, eles não ficam presos ali àquela terra, né? Eles mudam muito. Embaixo, aquelas ocas ali grandes, para poder passar a BR dentro da aldeia, o governo federal foi lá e construiu essas ocas gigantes, que não tem nada a ver com caigangue. Caigangue não vive assim, né, numa maloca. Quem vive na maloca é o Yanomami, né, outros povos. Eles não vivem em maloca, mas está lá, a saudosa maloca. Ninguém usa, fica lá. Mas é um ponto, né, bonito para tirar foto. Pode passar. Isso é coisa do Ray Miller, ver essa rodadinha na casa. Até compartilhei com o pastor hoje. Há mais de 30 anos, por conta da evangelização entre os caigangues, eles tinham abolido a consulta a pajés e também a rituais de invocação. Mas, em 2012, uma faculdade federal foi lá e, então, ela deu um dinheiro para os índios ensaiarem, vamos dizer, aquele ritual para eles gravarem. Eu acho que foi algum documentário de algum aluno, não sei qual era o objetivo. Mas com essa atitude, eles retomaram o ritual de culto aos mortos. Então, eles começaram ali embaixo, tem até imagem. Ali no meio, até os crentes foram, porque o cacique mandou todo mundo ir lá. Então, tinha crente ali que passou nesse negócio aí. E isso nos preocupou muito, porque a autoridade máxima na aldeia é a figura do cacique, né? Então, a gente não vai dizer para eles, não obedece o cacique. A gente vai ensinar a palavra de Deus e o Espírito Santo vai guiando, né? Mas isso tem sido um grande desafio para nós. Porque se essa aldeia de Chapecó ela começar a levar essa ideia para as demais aldeias, então eles vão voltar então com esse ritual dentro das aldeias, e nós sabemos, né, que isso só vai os afastar mais do Senhor Jesus. Pode passar.
Eu coloquei ali atrás alguns artesanatos. Eles vivem do artesanato, então eles fazem aqueles cestos, que acho que eles vendem aqui para vocês também, né? Então eles fazem as mulheres, os homens lascam aquela taquara lá e as mulheres fazem os balaios. E também eles, dentro da aldeia, quando você for lá, difícil eles vão te oferecer, mas como a gente já convive com eles, eles têm uma comida que é só deles. Então, eles têm o arroz, feijão, a carne, como nós comemos, mas eles preferem a comida indígena. Então, aqui no canto, a mulher está fazendo o cumim, que é a folha da mandioca brava, que eles pilam e depois eles ferventam lá 6 horas para tirar toda a toxina. E aí eles comem. E é gostoso, porque eu comi muito. E ali embaixo, eles têm um cinza, e aí eles fazem um pão sem fermento, só a farinha, a água e um pouco, às vezes, de sal. E eles colocam dentro da cinza e eles assam. Então, é a comida preferida deles. É cumim com emim, que é bolo em índio, né? Emim. E em cima é um pequeno grupo. Essa família em cima, nesse dia, nós estávamos lá dando estudo para eles. E quando eu cheguei, eles tinham convidado a gente para jantar. Falou, janta aqui, depois a gente faz o estudo. Quando a gente chegou, não tinha mais nada de comida. O Rai atolou o carro, a gente chegou, não tinha mais nada. Aí o Rai chegou e disse, cadê? Aí eu falei, mas o senhor demorou, já foi. Tinha muita criança aqui, comeram tudo. Aí tinha uma brasinha lá, né? E essa índia estava ali perto daquela brasa e tal. Aí todo mundo, um olhava para o outro assim, parecia que estavam me escondendo alguma coisa. Daqui a pouco ela tirou um pãozinho desse tamanhozinho assim. Ela tirou assim, colocou em cima do tijolo. Aí eu vi todas aquelas crianças, falei, eu não vou comer não, vou deixar eles comer, né? Eu vou lá pegar o pão sozinho comer. Aí eu fiquei esperando, eles ficaram esperando, eu fiquei esperando. Aí daqui a pouco ela fez assim para mim. Que o índio fala assim, não é assim, é? Aí eu fui lá, quando eu tirei uma lasquinha, eles vieram... Eu tirei um pedacinho assim, quando eu cortei um pedacinho, eles vieram, comeram tudo. Mas, né? Então, ali é uma família que nós estamos alcançando. Pode passar. O índio caigangue, ele tem, isso aí é uma cadeia de segurança máxima. A segurança máxima, aquela ali tem um cadeadinho, mas eles não usam não, eles usam aquelas tramelinhas. Sabe o que é tramelinha? Aquelas coisa de mineiro, né, tramelinha. Aí eles pegam um índio desse tamanho, colocam lá dentro e o cara não sai. Ele não sai, e tem que fazer tudo lá dentro, não pode sair não. E ele não sai, ele respeita aquilo lá. Então, por exemplo, fofoca da cadeia. Pegou fazendo fofoca, já era. Se pegar fazendo fofoca, vai preso. Outra coisa também, quando o casal quer se separar, vamos dizer, eu vou colocar assim o homem foi lá e traiu a índia vai lá para o cacique da parte, ele prende os dois. Imagina, que luta! Os dois presos lá dentro, né? Aí eles prendem os dois. Depois de uma semana, eles soltam. Se ela não perdoar, ela fica presa. Não tem divórcio, né? Então, eles fazem assim, né? O controle... O índio, o caigangue, ele é orientado pela vergonha. Então, só dele estar ali, todo mundo saber, para ele já é uma punição. Por isso que eles não fogem. Porque para ele não é o fato de estar lá dentro, é todo mundo saber que ele está lá dentro. Então, isso que é a punição lá. Tem uma coisa importante. Na cultura indígena, para você aplicar certos princípios da palavra de Deus, você tem que conhecer muito bem a cultura. E nós não conseguimos transmitir para eles a questão de que Cristo morreu no lugar deles. Porque na cabeça do caigangue, o caigangue não matou Jesus, quem matou foi os brancos. A gente não faz isso. Aí a gente descobriu que bem velho na aldeia vai preso, mulher vai preso, homem vai preso, adolescente vai preso. Mas tem uma pessoa que não vai presa. Mulher que estiver amamentando. Se ela fizer uma coisa errada, o marido vai no lugar. Imagina se ela tiver alguma coisa contra ele, quando nasce um neném, ela vai fazer um monte de coisa, né? Só para o cara ficar preso. E aí, a partir disso, na cultura, nós então ensinamos a substituição, né? Que Cristo morreu, muito embora o marido não fez nada, ele vai pagar lá por ela, né? E Cristo fez assim por nós. Pode passar.
Aqui é um pouco de... Ali com o Ray Miller é o pajé, que é esse índio que voltou, então exerceu... Lá a gente chama de cuiã, não é pajé. E a mulher, porque a aldeia é matriarcal, quem manda lá são as mulheres. Então, se começou a ver as mulheres se movimentando, é porque elas vão tomar alguma decisão ali. Então, a cultura ali é matriarcal. Mulher começou a conversar muito, já sabe que vai sair alguma coisa. Pode passar. Vocês já devem saber, né, nas aldeias tem um alto índice de alcoolismo. Então, isso tem sido para nós um grande desafio. A Junta de Missões Nacionais tem um projeto no norte do Brasil, que é como se fosse um centro de recuperação para indígenas. Mas, como a demanda é muito grande, eles nunca têm vaga. Então, eles têm conseguido atender 20 índios, porque o índio vai se recuperar e leva a família toda. Às vezes, até a sogra. Ele leva. Pode passar, por favor. Existe nas aldeias também... por conta da falta de conhecimento de Deus, quando o índio acontece de vir gêmeos, o primeiro que saiu para eles é um ser, é um caigangue com alma, o segundo não é. O segundo para eles é um lugar vazio que o espírito mal vai entrar e vai detonar com a aldeia. Então, o que eles fazem? Eles enterram quando é gêmeo, e também quando tem algum problema de locomoção, não consegue, eles pensam, esse aí não vai conseguir caçar, não vai conseguir sobreviver, então eles enterram as crianças. Então existe hoje um projeto que chama Hakani, que foi uma sobrevivente de uma aldeia ali no norte do Brasil, e o irmão dela então tomou coragem e resgatou ela e entregou para os missionários. E então, essa Hakani, que ela tinha um problema nas pernas, ela foi criada pelos missionários, e aí o missionário levou ela para a aldeia e mostrou quem ela era, porque ela tinha também o lábio, assim, né, leporino. E aí, a partir daí, as índias começaram a tomar coragem e foram até o Congresso Nacional pedir que o governo federal intervisse, porque a Índia, muito embora às vezes ela faça, ela sentia, né, como mãe. Só que a pressão da aldeia era muito grande. Mas sabe o que eles ouviram? Que os direitos humanos não se aplicam aos povos indígenas. Então, quando você tiver um tempo, procura o vídeo Hakani. É com H. Seria Hakani. Procura e assiste. Eu não trouxe porque é um vídeo muito forte, tem criança. Pode passar. Eles gostam muito de comer tatu, rato de banhado, carne de porco. E aqui é o pão nas cinzas, né? Eles tiram o pão, depois eles dão uma lavadinha e é muito bom, viu? Muito bom. Se eu tivesse uma índia comigo, eu ia pedir para ela fazer para vocês comerem, que é muito bom. Pode passar. Nós temos hoje a Bíblia, o Velho Testamento traduzido, ele foi lançado em 2012. Aí, em 2012, nós fizemos um seminário para incentivar o uso das escrituras na língua, porque eles só tinham o Novo Testamento. Hoje, eles têm a Bíblia completa, para a glória de Deus. Deixa eu passar. O foco do nosso ministério tem sido as crianças. Tanto que nós sentimos, então, a direção de Deus para que eu fosse fazer, então, uma faculdade, para que eu pudesse entrar nas aldeias e lecionar para as crianças. No Rio Grande do Sul, nós conhecíamos a diretora, então eu tinha acesso às escolas, mesmo sem a graduação. Em Santa Catarina é totalmente diferente, então eu tenho buscado isso. Esse rapaz que está entre as índias, ele chama Ademir. Ele era da nossa igreja lá no Rio Grande do Sul, se casou e foi morar em Chapecó. Deus o colocou ali e abriu uma porta para nós. Então, nós temos investido muito na vida dele. Ele é professor indígena. Então, ele seria não só um meio de transmitir a palavra de Deus nas escolas, como também ele pode trazer toda a família dele, inclusive o avô dele é aquele cuiã. Pode passar. Pode passar, por favor. O Rai, ele está desenvolvendo um projeto de esportes dentro das aldeias. Então, ele fez uma parceria com a Ceflau, que é uma agência missionária que trabalha com a evangelização através do esporte. Então, eles capacitam
os membros da igreja para eles fazerem trabalhos nas escolas, às vezes a igreja se tem um lugar, né? E ele levou, então, esses indígenas para lá. E a gente tem esse desejo de usar, então, o esporte como um meio de evangelização. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí, ali em cima são os líderes da igreja, né, que nós temos lá em Nonoai. Aqui, comigo ali sentada, é a Índia, que é como se fosse um cacique, só que ela que é a mentora das mulheres na aldeia. Então, eu tenho me aproximado dela e eu creio que ela vai ser assim um meio pelo qual eu vou alcançar as outras mulheres. Pode passar, por favor. Aqui, eu creio que alguns irmãos comentaram comigo que o pastor passou o vídeo, né? Aqui foi uma igreja que nós, essa verde aqui, era um prédio abandonado, e nós fomos lá, com a graça de Deus e a cooperação dos irmãos, e nós fomos lá e reformamos. E ali dentro nós também temos um projeto chamado Mais Educação, parceria com a escola. Então, o irmão Gumercindo, né, que ele chamou um pastor lá, muito embora ele não passou ainda pelo concílio, ele tem dado continuidade ao trabalho. A outra foto é na aldeia Bananeira, também os irmãos que têm tido os cultos ali na igreja que nós plantamos. E ali em cima é um ponto de pregação, é uma casa que os irmãos se reúnem ali para orar e aguardam, então, a vinda de um missionário para que eles possam continuar. Pode passar. Aqui alguns batismos, pode passar, por favor. Pode passar. E aqui é minha família linda, né? Obrigada, irmã. Eu vou passar um vídeo para os irmãos, antes de eu continuar falando com os irmãos, para que os irmãos vejam um pouco, como eu já expliquei bem explicadinho, quando os irmãos verem, os irmãos vão identificar algumas coisas que nós já temos feito lá. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande, eu sou meu. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. A Bíblia diz que pois todo que com o coração crê para a justiça e com a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor, a palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. A salvação é muito simples, né, irmãos? Porque Jesus fez tudo por nós. Ele decidiu cumprir, foi lá e morreu no nosso lugar. E a salvação é apenas você crer. E tem um versículo que a gente sempre ouve na obra missionária, mas é uma realidade que tem que nos despertar. Em Romanos 10:14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Vamos orar. Soberano Deus, bondoso Pai, te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Ó Deus, nesta noite, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor, fale, Senhor, ao coração da Tua igreja, assim como tem falado ao meu, Senhor. Ó Deus, que essa Tua igreja, esse corpo amado do Senhor aqui, que já tem um coração voltado para missões, que seja cheio e transbordando, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor abençoe o pastor, sua família, que o Senhor continue dando visão ao Teu servo, e que, ó Deus, esta igreja possa completar muitos anos, ó Pai, e que possam comemorar muitos projetos que a igreja vai desenvolver em nome de Jesus. Amém. Às vezes você vê um missionário e você pensa assim: até que horas eu tenho, pastor? 9 horas? 9:10. Tá. Às vezes você vê o missionário e você pensa que é um super crente, não é? É ou não é? É? Se não é, tudo bem. É ou não é? Mas não é. Eu nunca me senti preparada, né? Quando eu
pensava em índio, eu falava, meu Deus, pode ser outra coisa? Porque eu não me via trabalhando com índio, eu me via trabalhando na igreja. Não me via trabalhando com indígena. Mas a verdade é que quando Deus ele colocou na sua palavra, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Você não precisa de um chamado, você já foi chamado. Claro que cada um de nós tem um local onde Deus vai nos usar. Na sua faculdade, no seu curso, na sua casa, na sua família. E o campo missionário mais difícil é a nossa família, não é verdade? Parece que a gente fala lá, pô, a pessoa não confia na gente, né? A gente fala, parece que o negócio não vai. Mas já que vocês já têm essa convicção de que todos nós fomos chamados, quando nós somos chamados para levar a palavra de Deus, nós entramos, então, num campo de batalha. E a gente tem um louvor que canta, né? Vem, a gente cantou hoje, vem como está, né? Eu acredito que quando ele compôs essa música, ele quis dizer que não importa as circunstâncias da sua vida, você tem que adorar o Senhor. Então, você vem como está nesse sentido. Mas quando você entende que você tem um propósito nessa terra, porque se você está vivo, é porque Deus quer usar a sua vida para alcançar alguém. Deus não te trouxe aqui a passeio. Vem aqui, olha que lindo essas cadeiras, uma igreja bonita. Isso é bênção do Senhor para atrair as pessoas para Cristo. Mas não é esse propósito, não é verdade? E para nós, então, irmos a campo, Deus já nos deu a segurança de que nós... Quem aqui já ouviu falar da armadura de Deus? Hoje eu vou mostrar uma armadura indígena para vocês. Vamos ler junto ali? Porque... Quando a igreja toma essa ciência de que nós não estamos aqui lutando contra as pessoas que são contrárias ao Evangelho, que nós não estamos aqui lutando entre nós ali, mas que a luta, a resistência vem do lado espiritual, às vezes a gente fica meio assim, às vezes vai enfrentar alguém que é contra o Evangelho, você lá fala da palavra de Deus, a pessoa não aceita, você insiste um pouco, então você desiste ou você continua. Mas o mundo espiritual a gente não vê. E porque Deus sabe que a gente não vê, Ele então nos deu a conhecer que nós já temos uma armadura e que nós temos que tomar posse dela. Pode passar, por favor. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Efésios, por favor? Efésios capítulo 6. Comparando com um guerreiro indígena, na aldeia, os homens já são preparados para serem guerreiros. Então, é até engraçado, o homem vai na frente e a mulher vai atrás, carregando o cesto, a lança, e o homem vai sem nada lá na frente, assim, e ela vai levando criança na cabeça, e vai assim atrás, segurando. Aí um dia o rei falou, mas por que isso? Leva isso aí para sua esposa. Falou, não, e se aparece um bicho, quem que vai proteger ela? Então eles vão na frente, mas eles sabem que se acontecer alguma coisa, eles que têm que proteger a família. Vamos ler lá. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam significa que a gente já tem, né? Então é só se apropriar. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Resumindo, o nosso inimigo, né? Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo.
Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo então a couraça da justiça. Quando o índio vai, você está vendo que eles estão aqui com os... como se fosse um colar, mas é um suspensório, né? Aqui. Para eles, é como se fosse uma armadura, eles estão preparados. Quando eles começam a colocar a vestimenta deles, eles têm a sensação de que aquilo está dando poder para eles. E Deus está nos lembrando que a palavra de Deus, quando em nós conhecemos, a Bíblia diz que conhecereis a verdade, vos libertará. Então, nós temos que nos lembrar disso, porque às vezes você está querendo evangelizar alguém e acontece tanta coisa ruim. E você esquece que cada vez que você fala um versículo, a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. E a gente eu acho que é uma cultura nossa, a gente é meio Tomé. A gente quer ver, a gente fala da palavra, mas a gente fica esperando, a gente quer ser meio Espírito Santo, né? A gente fala e a gente quer convencer a pessoa. E não é esse o nosso ministério. O nosso ministério é semear. Quem vai dar o crescimento, é o Espírito Santo de Deus. Então, isso, nós temos que nos lembrar as verdades da palavra de Deus, porque aí tira de nós um peso, um jugo que não é nosso. Então, a gente não pode querer, vou falar uma coisa que a gente usa lá, assoviar a espacana. Você quer pregar, convencer a pessoa e tudo. E aí, você acaba ficando sem força, porque quem somos nós para ter a sabedoria que o Espírito Santo tem de convencer a pessoa? Não é? Pode passar, por favor. A Bíblia diz que nós, em Cristo, nós somos justificados. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo. Muitas vezes o inimigo, para nos desanimar, ele fala, você que respondeu para sua mãe hoje, que brigou, que chutou seu cachorro, que fez isso, que fez aquilo. Não é assim? Você fala de Jesus, por favor. Não é assim que fica na cabeça? É ou não é? Aí você fala assim, eu já sei, pastor, o senhor pode falar de Jesus para mim? Para tal pessoa? Porque a gente imagina que a figura do pastor é claro, é um homem de Deus, em nome de Jesus. Mas a gente pensa que ele tem uma proteção especial. E a Bíblia diz que todos nós temos. Amém? E o índio ali, eu coloquei essa foto das pinturas, porque cada vez que eles ganham uma batalha, eles fazem uma pintura diferente. Então, quando eles estão se pintando, eles estão lembrando de tudo que eles conquistaram como tribo. Então, cada tribo tem a sua marca diferente. Você não vai encontrar o mesmo desenho ou a mesma marca em aldeias diferentes. Cada aldeia tem um significado para cada desenho. Pode passar. Uma aplicação que eu gostaria de deixar para os irmãos é que, assim, às vezes essa palavra preparação tem um peso muito grande. Você está, às vezes, lá no seu trabalho e tem alguém que você pode falar de Jesus para ele, mas fala, eu não estou preparado. Hoje eu não estou preparado. E aí você fica buscando. Estou me preparando para falar, estou me preparando. A pessoa muda, a pessoa vai embora da empresa, a pessoa morre, e você não falou de Jesus. E a Bíblia diz, se eu disser... Vamos lá. Ezequiel... Vamos lá. Ver se eu... Ezequiel 3:18. Amém? Todo mundo achou? Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável. Quando foi que Deus falou para você que o ímpio, essa situação aqui, se eu disser a um ímpio que ele vai morrer, quando foi que Deus colocou essa informação para nós? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ele já disse isso para você.
Ele não vai dizer para um e para outro não, ele já disse para todos nós. Então, nós já sabemos, então essa palavra já pesa em nós. Porque ele já disse para nós que aquele que está, que todos os pecados estão separados da glória de Deus. E a única forma de levar as pessoas a ter uma comunhão com Deus é através de quem? Jesus. Amém. Pode passar. Escudo da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você, então, for desafiado a falar de Cristo para alguém, então você tem que visualizar lá na frente, eu quero ver essa pessoa assim. Se você fizer isso, eu sempre quando eu olho para uma indígena ou para uma criança, eu quero ver essa criança assim. Então, tudo que eu faço, eu já estou querendo ver lá na frente como eu quero ver aquela pessoa. E isso ajuda muito, porque aí você não faz assim, eu quero que ela se converta. É muito geral. Mas eu quero, por exemplo, alguém que tem o dom na música. Você vê a pessoa e fala, poxa, imagina essa pessoa louvando ao Senhor com esse dom. Então, eu quero ver essa pessoa na igreja louvando ao Senhor. Então, você vai trabalhar para aquilo. Então, a fé, o que é a fé? Se a gente vê alguma mudança, e aí, eu vou, não é fé. Mas quando você não vê, mas você crê que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, aí é fé, porque você não vê, mas você crê. Amém? Pode passar. Capacete da salvação. Eu creio na suficiência do sacrifício de Cristo. Eu creio que, como a palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Nós temos que ter essa convicção no nosso coração de que Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. Ele não precisa estar morrendo todo dia. A gente tem que parar com essa mania de a gente erra, a gente acha que a gente não tem mais Jesus na nossa vida. A gente tem que começar a buscar a palavra de Deus para não errar tanto. Mas se a gente errar, a Bíblia diz que nós temos um advogado. Já pensou Jesus ser o advogado? Que bênção, né? Você erra, ele vai lá e fala assim, meu cliente tem um coração bom, no fundo não era isso que ele queria fazer. Já pensou? Que coisa mais linda, né? A gente é chique, né? Pode passar. O índio não usa a espada, né? Ele usa a flecha. E tem um gurizinho aqui que me deu um banho com a flecha. Cadê ele? Eu estava tentando explicar para ele como seria uma flecha grande, né? Aí ele pegou assim. É assim que faz, ele falou para mim. A Bíblia diz que... Vamos lá, Lê. Eu me saí daqui. Vamos voltar lá em Efésios, para nós... No versículo 17 diz, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bíblia não é só para domingo. Bíblia não é só quando você está com algum problema. A Bíblia é o alimento da alma. Quanto mais você meditar na palavra, quanto mais você buscar a palavra de Deus, mais preparados nós estaremos para cumprir o ID do Senhor Jesus, que é para mim e para vocês. Amém? Pode passar. Eu gostaria muito, eu sei que vocês já têm feito isso, mas eu gostaria nessa noite, que esse versículo diz assim, né? Quando diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. No versículo 18, né? 19. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Dona de casa tem muito disso. A gente está lavando a louça lá, a gente está orando, né? É ou não é? A gente está fazendo alguma coisa... Eu não posso falar da mente dos homens, né? Porque a gente não sabe, mas os homens podem aí colocar. Às vezes a gente... Tem dia que a gente passa assim, só na presença do Senhor, que a gente sente aquela paz. Eu uma vez já arrumei a casa e falei, Deus, essa arrumação aqui é para o Senhor. Sabe o que durou mais?
Durou mais. A oração é uma arma muito poderosa. A nossa voz, a nossa palavra tem poder no mundo espiritual. Eu já vi muitos índios que tinham problemas e quando você dava uma palavra de ordem na vida dele, é como se ele não estava entendendo nada. Quando você ora e determina em nome de Jesus que aqueles olhos espirituais possam ouvir a palavra de Deus, o negócio acontece. Só que a gente às vezes não usa isso. Porque a gente fica pensando que é meio misticismo, né? Mas eu não estou falando aquela palavra de eu determino. Imagina uma formiguinha lá para Deus. Eu determino que o Senhor vai me dar isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do poder que tem a nossa palavra. Do poder que a palavra tem sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. A forma como você coloca Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, aquilo tem muito poder. Se você é uma pessoa que só reclama da igreja, só reclama disso, só reclama daquilo, só reclama do trabalho, reclama da comida, reclama do sapato, você está dando autoridade para o inimigo bagunçar com a sua vida. A Bíblia diz que nós somos mais importantes do que qualquer ave do céu, né? Planta, que Deus tem cuidado. Então ele falou, vocês são muito mais importantes. Então, a roupa que você tem é a roupa que Deus te deu. Não fica olhando a roupa do vizinho. Às vezes tem uma roupa que é mais bonita, mas a que você tem foi o Senhor que te deu e você tem que ser grato por isso. Toda vez que você vê na Bíblia, uma pessoa que recebe algo de Deus, tem uma ilustração do talento, ele te dá uma coisa. Se você não pegar aquilo e não usar, ele não vai te dar outra. Então, se você tem uma roupa e você é grato, pode crer, porque eu experimento isso. Deus sempre vai te mandar. Mas o seu coração tem que ser grato por aquilo que você tem. Amém? Eu gostaria de desafiar os irmãos. Pode passar. Terminou. Eu gostaria de desafiar os irmãos nessa noite. A palavra de Deus já foi clara para nós. Abaixe sua cabeça, por favor. Cada um de nós aqui foi chamado por Deus para uma missão, para alcançar pessoas para Cristo. E eu gostaria nessa noite de desafiar o seu coração a tomar uma posição revestido com essa armadura que nós lembramos nesta noite. Que você se colocasse de pé como um soldado, como uma prova de fé, como se Deus estivesse te convocando nesta noite e você dissesse para Deus, eis-me aqui.